Olá, meu nome é Maurício Alcabes, eu sou conhecido em alguns fóruns como Moral e hoje eu decidi começar alguns vídeos que tratam da projeto e confecção de fontes chaveadas. Basicamente, em fontes chaveadas, nós temos componentes magnéticos. E os componentes magnéticos, para quem já tentou fazer uma fonte chaveada, são os componentes mais difíceis de se calcular, de se montar e saber se chegou ao valor correto desses componentes. É certo? Por exemplo, em fontes chaveadas, nós temos indutores e transformadores. Basicamente, são esses dois componentes magnéticos que são encontrados nas fontes chaveadas. Vamos começar pelos indutores. Se você chega numa fonte chaveada, projetando ou copiando mesmo de um local da internet, por exemplo, você chega que você precisa construir um indutor com um determinado valor, vamos supor 100 microhenries, e que por ele passa uma determinada corrente. Essa corrente geralmente é composta pelo somatório de uma parte corrente contínua e outra parte corrente alternada. Bom, você só tem informação de que você precisa de um componente indutor com um determinado valor. Como é que você vai fazer? Como é que você vai obter aquele componente? Às vezes, essa sua informação foi obtida de um site em inglês, e eles até dão qual é o componente. É o determinado componente que tem um núcleo magnético em formato toroidal, EI, por aí vai. E eles dão até o código do componente. Você sabe qual é a empresa. E como é que você vai conseguir esse componente? Tem outra opção? Você chegar àquele componente? Tem. Tem várias opções. Então, como resolver de uma maneira que você tenha total controle na confecção e obtenção do valor correto desse indutor? Existem vários processos de se obter o valor correto desse indutor. Um deles é você pegar a sua sucata. Certamente você tem sucata de fontes chaveadas de computadores antigos, ou mesmo fontes que queimaram de computadores recentes. Você tem lá componentes magnéticos, transformadores, indutores. Você pega lá, bota uma quantidade de espiras, você não sabe qual o valor que ele tem, aí você vai fazer um teste, você vai testar. Mas então, essa solução é uma solução que abrange tentativa e erro. E tentativa e erro você vai fazer tantas quantas forem necessárias até você se satisfazer ou até você desistir. Não é um processo bom de se resolver. Outro processo é você pegar um catálogo de um fabricante nacional de núcleos de ferrite. Lá tem alguns dados para você construir o seu indutor.
Só que geralmente esses dados são insuficientes. Mas tem para vender também núcleos de fabricantes nacionais que não têm catálogo pronto para você chegar ao seu componente, o valor do seu componente. Existem duas maneiras quase ótimas para você construir o seu indutor. A primeira maneira, você se utiliza de um excelente livro que ele ensina passo a passo a você chegar no seu indutor com aquela potência, a corrente passando nele, a tensão aplicada a ele, o material que está sendo utilizado. Esse livro eu vou deixar nas referências abaixo do vídeo. Dá trabalho, muito trabalho para você chegar. Por quê? Porque ele depende de muitos parâmetros. A construção do indutor, o valor que você quer, depende de muitos parâmetros. E esse livro, ele trata cada parâmetro em um capítulo diferente. Então, na hora de construir o seu indutor, você vai precisar saber os valores desses parâmetros. E você vai ter que buscar esses valores em cada capítulo desse livro. Em outras palavras, você vai ter que ler o livro praticamente todo. Não todo, porque muitos capítulos tratam de outros assuntos. Mas o básico, você vai precisar ler uns 3 ou 4 capítulos. Não são difíceis, são muito bem explicados, por sinal. Essa é uma maneira de você conseguir chegar no seu indutor, a partir das especificações e do núcleo que você deseja utilizar. A segunda maneira foi apresentada em um paper de 1929. Esse paper basicamente é intitulado de Confecção de indutores que carregam corrente contínua. O autor, o sobrenome dele é Hanna, também vou deixar abaixo do vídeo a referência. Mas não é necessário tentar obter esse paper, porque eu acho que vai ser meio difícil. Talvez você encontre ele em universidades, escolas de engenharia, certo? Nesse artigo, o autor faz o seguinte, ele pega, não me importa qual é o formato desse núcleo, o que me importa é o material com que ele é feito, por exemplo, ferrite IP6, 3C, algum número, né? E que me importa, como é indutor, geralmente ele tem um gap, um espaço no circuito magnético que não é formado pelo núcleo, certo? Esse gap permite que você crie indutores que tendem a não saturar. Então você pode usar os ensinamentos desse artigo. E o que ele te apresenta? Ele apresenta um gráfico em que no eixo horizontal você tem uma mini fórmula e no eixo vertical você tem uma segunda mini fórmula.
E esse gráfico tem uma curva, e essa curva é formada por vários pontos. E esses pontos são as condições da espessura do gap do seu indutor. Então, você sabendo qual é o valor do indutor que você quer, qual é o valor, outros parâmetros que você obtém num projeto, você entra nessa curva e chega a ter as partes mais geométricas do seu indutor. O tamanho, número de espiras, o espaçamento do gap, praticamente dá todas as informações para você montar o seu indutor, certo? Bom, então a partir daí você consegue montar o seu indutor. Você vai montar o seu indutor, será que ele está com o valor correto, especificado no meu projeto? Esse procedimento te fornece um valor aproximado, muito aproximado. Tão aproximado quanto a precisão com que você formou esse gráfico. Sim, você tem que fazer esse gráfico. A partir desse gráfico feito, você consegue fazer qualquer indutor. Então você vai ter algum bom trabalho para fazer o gráfico, mas depois, quando precisar construir um indutor, já está praticamente ali o procedimento, com as informações que você precisa. Bom, então, vamos começar a desmembrar esse procedimento de obter o indutor prático a partir do começo. Nós vamos passar por etapas como é que o indutor se comporta, como ele deve se comportar, até onde eu posso utilizar, aplicar corrente nele ou tensão nele, para ele se manter com os valores que eu desejo. Como construir ele e como testar para ver se o que eu construí, todo esse procedimento até aqui, está dentro das especificações que eu quero, ou se eu tenho que fazer pequenos ajustes, que não vou precisar recalcular nada. Basicamente, uma regrinha de 3, uma raiz de alguma coisa, você chega ao valor final. Ok? Então vamos começar esse procedimento. Eu espero que vocês acompanhem com afinco, que no final vocês vão saber construir um indutor que vocês querem. Bom?